Já boa tarde, né, pessoal? Queria pedir um momento aí de desculpa aí pelo pouco do atraso aí do evento, mas o painel agora que vamos tratar é sobre transferência internacional de dados e desafios do GPO. O Leandro falou do tema dele que era super quente, mas o nosso aqui também eu acho que está super quente também, no sentido de estar na agenda regulatória da NPD, tá? Então, ele está nos trabalhos de regulamentação, no início desse semestre. Gostaria de convidar a Maria de Lourdes Gonçalves, que é a associada coordenadora da Comunicações e Proteção de Dados e Tecnologia do Vieira de Almeida, Sociedade de Advogados de Portugal. Ela tem uma vasta experiência em privacidade e proteção de dados e participou de vários projetos, tanto nacionais e internacionais, inclusive no Brasil, Angola, e compliance de proteção de dados e cibersegurança. O Moacir Kaplus, que é engenheiro de soluções da Montrose com mais de 15 anos de experiência em segurança da informação e privacidade, formado em processamento de dados e com MBA executivo na FIAP, profissional de privacidade e proteção de dados com CIPP e CIPM, membro da IAPP e a NPPD. Também a Gabriela Freitas, que é advogada por formação pelo Mackenzie e especialista em compliance e gestão de risco pela Trevisan, tem certificação do SCCI e BNT Data Privacy Lead Implementer, e atualmente atua na Samsung como gerente sênior de compliance e proteção de dados, e foi responsável pelo programa de implementação de dados aqui no Brasil. Vou tentar correr um pouco aí, que estamos aí atrasados, e gostaria de fazer uma pergunta aí para o Moacir. Como é que está, ultimamente, a solução encontrada para viabilizar a transferência internacional de dados atualmente no Brasil? Antes de tudo, boa tarde, né, para o pessoal do Brasil. Muito obrigado por convidar o Antrush, convidar o Moacir. E já começa colocando no fogo, né, Lorena? Mas vamos conversar sobre esse assunto, né? Porque a gente sabe que foi publicado no Diário da União, em janeiro do ano passado, que essa parte do transferência internacional vai começar o processo regulatório agora, na segunda metade desse ano, né? E a NPD também publicou, em julho do ano passado, a respeito que, por esse motivo, sendo atividades realizadas, a definição do conteúdo de cláusula padrão, resumindo, né? Não tem muito, vamos dizer assim, um ponto oficial em relação à NPD. Só que a gente sabe que já foi detalhado que os itens que vão ser utilizados são similares ao GDPR. Com isso, vamos dizer assim, a regra geral de informação que você precisa coletar está bem clara, né? E hoje em dia, para você conseguir fazer uma gestão, vamos dizer assim, de um fornecedor, de um parceiro ou de uma organização multinacional, onde você vai ter essa preocupação da transferência internacional de dados, requer inúmeros documentos, né? Por exemplo, vamos pegar um DCR como exemplo, né? Um ponto bem interessante, que você está falando política de privacidade, você está falando como é que foi o treinamento, né, os guias que o DPO colocou internamente. Então, você vai estar gerando ali um conteúdo de evidência gigantesco para poder ser analisado e processado. Porém, você tem aquela sensação de responsabilidade, né? Você tem, não é uma sensação, você tem a obrigação da responsabilidade da informação pessoal. Então, você tem toda essa preocupação de ter aquele perfil desses órgãos, dessas entidades, empresas que vão estar acessando a sua informação. Então, para isso, você precisa ter uma ferramenta que ela vai te dar essa capacidade de você centralizar essas evidências e flagrar exatamente quando aquilo sai do comum, entra para a falta da conformidade. E, ao mesmo tempo, você tem que ter esse fluxo, né? Não é só não é só uma foto, né? O estado de compliance ele é constante, ele é um filme que está curtido. Então, você tem que ter essa capacidade de gerar, né, esse ciclo e ter automação, né? Por exemplo, eu tenho várias... a minha posição me dá a chance de eu discutir muitas soluções no mercado, entender a maturidade de várias empresas no Brasil.
E algumas que eu converso, todas têm definido exatamente o processo de coletar a informação do parceiro, de coletar a informação daquela empresa que foi adquirida. Só que são poucas que mantêm, que revisem essas documentações, que realmente cria aquele perfil em cima daquela situação. Então, em relação a uma solução no mercado, isso é uma coisa que ela faz muito bem, é você tem que ter essa capacidade de consolidar essas evidências e ter ferramentas de automação para manter essas informações, vamos dizer assim, atualizadas e como é que eu posso dizer assim, em sempre estado de compliance. Tá bom, Moreno? Ai, bom, excelente pontuação. Maria de Lourdes, fale um pouco aí sobre o cenário europeu, quais são os mecanismos mais utilizados atualmente na parte de transferência? Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada, Lorena. Bom dia também aos meus colegas de painel. E é com muito gosto que estou aqui hoje e quero também agradecer o convite dirigido ao Escritório Vieira da Almeida para participar aqui nesta excelente iniciativa. Entrando na sua pergunta, as transferências de dados no cenário europeu estão, não só são um tema quente, como já vimos, são cada vez mais complexas com todos os desenvolvimentos a que temos assistido neste último ano e meio. O Acórdão Schrems II foi definitivamente um marco, não só porque na sequência desta decisão foi invalidado aquele que era o mecanismo mais utilizado para as transferências de dados para os Estados Unidos da América até então, o Privacy Shield, como também porque veio dificultar a vida das empresas e das entidades públicas na utilização dos outros mecanismos. Para terem uma ideia, o GDPR prevê vários mecanismos legais para as transferências a que as organizações podem recorrer se o país para onde querem transferir os dados não tiver uma decisão de adequação, e neste momento existem cerca de 13 países com decisão de adequação, portanto, o Brasil tem aí 2 vizinhos, o Uruguai e a Argentina, e esperemos que muito em breve também possam ter a vossa decisão de adequação. Mas estes mecanismos que o GDPR prevê, quando não existe decisão de adequação, vão desde as cláusulas contratuais padrão, as BCRs, como o Moacir falava, os procedimentos de certificação sendo que essas certificações ainda não foram aprovadas, acordos de transferência de dados entre os controladores e os operadores, mas que são sujeitos à aprovação pelas autoridades de controle, ou, entre outras, algumas exceções também muito específicas para situações concretas e sempre sujeitas a requisitos adicionais. Portanto, estes mecanismos não são muito diferentes dos previstos na LGPD, que vocês conhecem, mas a verdade é que muitos deles não vivem por si só e exigem esforços diferenciados no que toca à sua operacionalização, o que traz, obviamente, muitos desafios para as organizações. Porque, desde logo, isto é uma temática, a temática das transferências tem um impacto real nos negócios e numa economia global e é crucial para todas as organizações, não só aquelas que são multinacionais e que transferem dados entre si, intragrupo, mas também para as organizações que utilizam soluções tecnológicas e software com serviços de suporte hoje em dia por todo o mundo, numa lógica muito utilizada que é o Follow the Sun, ou até organizações que utilizam soluções, enfim, com base em cookies e outras soluções de online tracking nos seus websites. Aliás, pergunto que empresas hoje em dia não utilizam serviços da Microsoft, serviços do Google Analytics, serviços cloud da Amazon ou redes sociais como o Facebook. Eu diria que muito poucas empresas. E o primeiro desafio está logo aí. E é um dos desafios que nós temos sentido, é saber identificar corretamente as transferências de dados que estão a ser realizadas e que por vezes as empresas nem têm noção disso. É que o conceito de transferência é muito abrangente e engloba tanto a transmissão dos dados do exportador para o importador, como a disponibilização ou a concessão do acesso a esses dados a uma entidade que está num país terceiro. Mas a dificuldade na implementação ou na identificação das transferências não é o único desafio, e em cima dos requisitos base do GDPR, neste terremoto da decisão Schrems II,
surgiram outras exigências. E, desde logo, esta decisão veio clarificar que as organizações que utilizam, por exemplo, as cláusulas contratuais padrão, devem sempre que necessário implementar uma série de salvaguardas adicionais para poder fazer a transferência de dados, e essas salvaguardas devem ser identificadas no caso concreto. E falamos aqui de salvaguardas ou de medidas complementares que podem ser de natureza variada, desde contratual, técnica, organizacional ou até uma combinação de várias. E o objetivo aqui é nivelar ou garantir que o nível de proteção dos dados, essencialmente equivalente ao da União Europeia, é oferecido aos dados que são transferidos, o que pode ser muito difícil quando estamos a falar de cláusulas contratuais que só vinculam as partes e que pouco ou nada podem fazer face a importadores de dados que estão sujeitos a requisitos da legislação do seu país e que essa legislação permita o acesso a esses dados pelas autoridades públicas. E por isso o European Data Protection Board, ou o Comitê Europeu para a Proteção de Dados, apresentou um plano de 6 passos que as organizações devem, para que as organizações possam fazer aquilo que é uma avaliação prévia das transferências de dados, o chamado Transfer Impact Assessment, ou TIA. E estes 6 passos também são de complexidade diferente. E, portanto, o primeiro é, efetivamente, mapear as transferências de dados que estão a ocorrer. O segundo, e vou ser aqui muito breve, é identificar o instrumento adequado para a transferência com base nos instrumentos que o GDPR prevê. O terceiro passo, que é um dos mais complexos, é avaliar a eficácia do instrumento para essa transferência de dados, e aqui um dos aspectos importantes é fazer uma análise das leis e das práticas da jurisdição do importador dos dados para perceber se existe aqui algo que possa afetar a eficiência das garantias adequadas e dos instrumentos de transferência. Relativamente a uma transferência específica, como, por exemplo, o caso em que as autoridades públicas do país terceiro têm um acesso ilimitado aos dados pessoais nos termos da lei desse país. É o caso mais conhecido da legislação norte-americana, mas não é o único, e que, enfim, que a legislação norte-americana prevê que, para fins de segurança nacional, existem aqui um conjunto de autoridades, serviços de inteligência, autoridades públicas dos Estados Unidos, que podem aceder aos dados que uma determinada empresa tem na sua posse ou à sua guarda. E, portanto, isto representa aqui uma série de riscos para os dados que são transferidos. Depois, um quarto passo é adotar as medidas complementares necessárias. Se o exportador, portanto, o controlador dos dados, chegar à conclusão de que o instrumento de transferência escolhido não garante por si só o tal nível de proteção de dados equivalente ao do espaço económico europeu, e isto é muito relevante, porque se não for possível identificar medidas verdadeiramente eficazes, o exportador não vai poder fazer essa transferência internacional de dados. O quinto passo é adotar os tais procedimentos necessários para implementar as medidas complementares. Portanto, isto enfim, parece que andamos sempre à volta do mesmo, mas são tarefas diferentes que, obviamente, dependem do instrumento que é escolhido. E, por fim, é necessário reavaliar periodicamente o nível de proteção destes dados que são transferidos e, se necessário, implementar novas salvaguardas. Portanto, isto é um processo contínuo. É um processo de avaliação prévia, mas depois é um processo de controlo contínuo da legitimidade desta transferência. E, portanto, se o cenário já não fosse complicado só por si, uma vez que tem sido muito difícil às organizações conseguir cumprir efetivamente estes requisitos, acresce que ainda temos o facto de o tema das transferências ser um tema quente e estar, como nós dizemos, na moda, e totalmente sob os holofotes das autoridades de controle. Já existem, a nível europeu, várias multas e decisões importantes. Uma última decisão relevante foi a da Autoridade de Proteção de Dados da Áustria, que na sequência na análise de uma reclamação da organização do Max Schrems, da NOIB, decidiu que um site austríaco que usa uma versão gratuita do Google Analytics está a violar as regras de transferência de dados do GDPR e da decisão Schrems II, uma vez que esses dados ficam, como vimos, expostos
aos serviços de inteligência dos Estados Unidos. E, portanto, a autoridade austríaca entendeu que o uso das cláusulas contratuais padrão, mesmo com as medidas complementares, não garante, neste caso, uma transferência segura de dados para os Estados Unidos. E, portanto, isto foi uma decisão muito relevante, outras seguirão, e para além disto, ainda há um outro nível de decisões que têm sido tomadas também muito impactantes nas empresas, que são medidas ou ordens de suspensão das transferências, e nós tivemos recentemente um caso desses em Portugal. A nossa autoridade de controle, a CNPD, no âmbito de um processo dos inquéritos, dos censos, no fundo, em que são inquirida toda a população portuguesa, o Instituto Nacional de Estatística estava, ou alegadamente, estava a recorrer a uma infraestrutura da Cloudflare Inc. E, portanto, a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados entendeu que a transferência não estava a ser feita de forma adequada e ordenou que essa transferência fosse feita imediatamente. E, portanto, isto é um tema com impacto real nas organizações e tem sido muito sentido aqui, sido muito sentido a nível europeu. Concluindo, e peço desculpa, mas isto realmente é um mundo e é difícil dar-vos assim um panorama em pouco tempo. Mas concluindo, o mecanismo mais utilizado atualmente pelas organizações europeias, quer empresas, quer entidades públicas, tem sido as cláusulas contratuais padrão. Só que estas cláusulas, ou a adoção destas cláusulas, implica agora uma série de requisitos que não existiam antes e também um considerável nível de risco para as organizações, porque existem aqui várias dificuldades práticas e deixo só estas duas ideias, mas existem outras. Desde logo, muitas vezes a dificuldade de impor a adoção de medidas suplementares a empresas tecnológicas, quando existe uma grande dependência dos serviços prestados e muito pouco poder de negociação das organizações, e depois a própria negociação dos contratos com essas empresas. E, portanto, enfim, em termos muito breves, este é mais ou menos o cenário europeu. É um tema quente, na ordem do dia, é uma preocupação que está no centro ao mais alto nível das organizações, ao nível da administração, só que temos muitos desafios práticos e, portanto, ainda há muito caminho aqui para se percorrer. Aproveitando até esse tema que você falou da SCCC, teve até recentemente uma publicação de novo conjunto de clausulados contratuais padrão. E aí eu queria entender um pouco quais são as diferenças dos anteriores e você já falou um pouco desse desafio, dessa sua aplicação. Sim, eu já acabei por falar aqui um pouco, porque é difícil falarmos dos desafios sem falar dos desafios associados às cláusulas contratuais padrão, porque de facto é um dos mecanismos mais utilizados. Bem, quais são as diferenças? Então, as anteriores cláusulas tinham sido aprovadas ainda ao abrigo da Diretiva de Proteção de Dados, portanto, já com vários anos, e vinham de decisões da Comissão Europeia de 2001 e 2010. E aplicavam-se à regulação das transferências de dados por um controlador estabelecido na União Europeia para outro controlador, ou por um operador, e eu estou a utilizar os termos da LGPD, porque nós dizemos responsável pelo tratamento e subcontratante, mas para ser mais fácil de compreender, portanto, tínhamos dois tipos de cláusulas. Cláusulas que regulavam a relação controlador para controlador num país terceiro e cláusulas que regulavam a relação controlador para um operador no país terceiro. E com o passar dos anos, estas cláusulas foram ficando desajustadas face à realidade, enfim, cada vez mais global do comércio, da prestação de serviços tecnológicos, à maior complexidade na cadeia de tratamento dos dados e, portanto, deixaram de ser suficientes. Por exemplo, para terem uma ideia, uma empresa que estava sediada em Portugal, contratasse serviços de implementação de um software a uma empresa multinacional com representação em Portugal ou em Espanha, o que significava que não havia nessa primeira linha uma transferência de dados, mas, por exemplo, para efeitos de manutenção e de suporte a esse software, essa empresa multinacional em Espanha ou em Portugal recorresse às várias subsidiárias em todo o mundo, por exemplo, na Índia, não havia cláusulas para se aplicar a essa segunda linha de transferências. Pronto. E, portanto, nós não tínhamos aqui um modelo de cláusulas que servisse para essa situação. Elas cobriam um conjunto muito limitado das relações existentes nesta cadeia de tratamento.
Com a decisão Schrems 2 e as recomendações do European Data Protection Board que lhe seguiram, tornou-se então imperativo termos aqui um novo pacote de cláusulas. E o que é que estas novas cláusulas trouxeram de novo? Em primeiro lugar, elas foram adaptadas, obviamente, ao atual contexto das transferências de dados e foram alinhadas com o GDPR. Portanto, só por si, trazem aqui um maior nível de proteção e maior segurança jurídica na transferência de dados. Depois, em segundo lugar, passaram a ter um âmbito mais alargado. Portanto, se as primeiras só se aplicavam a 2 contextos específicos ou 2 relações específicas, as novas cláusulas aplicam-se a um contexto mais alargado de relações, controlador-controlador, controlador-operador, operador-operador, que era algo que não existia, portanto, aquele para o segundo nível de transferências, e ainda também, em algumas circunstâncias, operador-controlador. Outro aspecto, outra novidade que estas cláusulas trouxeram, que este pacote de novas cláusulas trouxe, é a maior flexibilidade no número de partes que podem celebrar estas cláusulas. Tendo sido prevista aqui uma nova cláusula, que é opcional, portanto não é obrigatória, que é chamada Docking Clause, e que oferece a possibilidade de novos sujeitos contratuais subscreverem estas cláusulas que já foram anteriormente celebradas. E, por fim, é também previsto, enfim, está aqui patente, uma responsabilidade proativa alinhada com o princípio da responsabilidade do GDPR e que as partes envolvidas têm que demonstrar ativamente o cumprimento do conteúdo destas cláusulas. Agora, como vimos, o maior desafio é mesmo articular a relação destas cláusulas com aquilo que resultou da decisão Schrems 2, das recomendações do European Data Protection Board, e que obrigam àquele plano que eu falava há pouco dos 6 passos, enfim, que é bastante complexo de operacionalizar. Isto porque, como também já disse, as cláusulas contratuais padrão não legitimam, ou enfim, atualmente não legitimam só por si as transferências para os países terceiros, sem que seja aqui cumprido uma série de exigências adicionais. E, neste momento, as empresas têm até 27 de dezembro de 2022 para celebrar contratos com estas novas cláusulas contratuais. Isto parece que ainda falta muito tempo, mas, na verdade, dezembro de 2022 é já ao virar da esquina. E, portanto, enfim, como imaginam, têm sido muitos os desafios, e inclusive já se fala na possibilidade, não oficial, mas já se fala da Comissão Europeia vir a emitir um conjunto adicional de cláusulas, porque ainda existem muitas fragilidades no que toca à proteção dos dados e à garantia de que não existe uma intromissão ou um acesso pelas tais autoridades terceiras, principalmente quando falamos de países que prevêem nas suas legislações essa possibilidade para determinadas empresas. Obrigada, excelente exposição. Gabriela, aproveitando, queria entender um pouco qual foi o seu maior desafio na transferência nacional de dados e contratos, principalmente em projetos globais, que envolvem essa transferência para diversos países, feitos Estados Unidos e países membros da própria União Europeia. Claro, Lorena, obrigada, boa tarde a todos. Eu diria, em curtas palavras, colocar na prática tudo que a Maria de Lourdes estava explicando aqui anteriormente. Eu sou o lado dentro da empresa que eu preciso entender o business, eu preciso entender o lado jurídico, o lado técnico que o colega Marcelo falava, por exemplo, e passar o laço de fita vermelho e colocar tudo isso dentro de uma operação, que é uma operação, muitas vezes, que tem impactos de tratamento de dados completamente diferentes, porque eu não falo só da questão do marketplace, como a gente falou no painel anterior, eu também tenho questões de marketing, onde eu tenho um time que precisa tratar dados para oferecer ao consumidor aquilo que ele está buscando. Eu tenho o departamento de RH que precisa tratar dados para oferecer, enfim. Então, eu diria que o meu maior desafio é
dentro aqui de casa, entender o lado técnico, entender o lado jurídico, e não só redigir a cláusula, né, de proteção de dados como é esperado, mesmo que a gente não tenha um norte claro aqui no Brasil, mas utilizando o parâmetro da GDPR, por exemplo, mas muito além disso, né? É entender o business e explicar para o business, né, o que ele precisa fazer para ter a transferência internacional de dados feita da forma correta. Então, eu diria que, além da questão de implementar aqui o que foi discutido no painel, seria muito também a parte da cultura, o aculturamento da operação, não só a operação Brasil, mas a operação Coreia, no meu caso, né? O headquarter da Samsung fica na Coreia, que recentemente foi acreditada pela União Europeia como free flow, né? Para a parte de proteção de dados. Mas também eu tenho diversos projetos com os Estados Unidos, né? Então, quando você coloca legislações tão diferentes na mesa para você cumprir, você coloca business tão diferentes para você entender, o desafio de colocar esses nortes tão globais em prática é grande. E aí eu acho que a gente teria, e vai ter, né, tem uma grande expectativa com a agenda da NPD para esse ano, para que a gente tenha um norte um pouco mais próximo da legislação brasileira e dos nossos desafios. Mas diria que são esses os pontos, Lorena. Muito obrigada, Gabriela, pela sua contribuição. Bom, assim, para uma última pergunta, como funciona esse processo aí de submissão dos BCRs? Seja a questão de tempo, preço, documentos, eu queria que se você puder comentar um pouco. Nossa, só perguntinha fácil hoje, né? Então, espera um pouquinho, deixa eu compartilhar a minha tela, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil a gente conhecer um pouco esse processo do envio do BCR, né? Então, que são BCRs ou normas corporativas globais, né? A intenção é que você tenha aquela definir regras políticas internas para transferência de dados, um grupo de empresas ou um grupo de empresas que exerçam a mesma atividade econômica, ou então que é atividade conjunta econômica, né? E começa a ficar interessante, porque a gente sai só daquela ideia que o BCR era só para uma empresa do mesmo grupo, multinacional, e você começa a visualizar ela, talvez, por um modelo na área de turismo, onde você precisa passar informações pessoais entre essas empresas do mesmo teor econômico e conseguir atingir aquele resultado, né? Então, a partir do momento que você está coletando, você define assim, vou fazer um BCR, né? E acredito que a Gabriela deve adorar esse assunto, né? Ainda mais que ela falou em alguns países aí com situações similares, né? E até também vou provocar um pouquinho a Maria, que é um assunto quente também, tá? BCR na Europa, em todo o mundo, não é só a cláusula de contrato padrão, mas o primeiro passo é você definir esse grupo, né? Esse grupo, você vai definir esse grupo, e aí vocês vão fazer esse estudo de quais são as organizações que fazem parte ali vamos dizer assim, área econômica da Europa, né? A partir do momento que você definiu mapeou esse grupo, entendeu quais são os países envolvidos, o próximo passo é internamente, na parte do aplicante, definir quem vai ser ali o BCR Lead, né? O SA responsável para receber esse pedido. Então, a partir do momento que foi definido esse procedimento, né, até aqui a gente não entrou ainda no processo, a gente está falando na parte interna. Isso deve ser super rápido, a Gabriela deve fazer isso aí em questão de minuto, mapear isso tudo. Estou brincando, Gabriel. Mas a partir desse momento que você definiu esse lado, o próximo passo é você enviar essa proposta para ser, vamos dizer assim, definido pela SA se a sua aplicação realmente ela vai ser a principal. Então, ela vai discutir entre as SAs envolvidas, ela definiu que ela vai ser a BCR Lead, pronto, é hora de enviar o rascunho do BCR. A partir do momento que o rascunho chega,
a SA, o BCR Lead, né, a SA escolhida, ela vai fazer essa análise em cima desse rascunho do BCR e vai acontecer uma porção de troca nesse meio tempo. A partir do momento que apareceu o rascunho consolidado, a BCR Lead, ela vai estar dividindo com pelo menos uma ou duas a mais BCRs que estão envolvidos aí dentro dos países escolhidos para esse processo. Chegando nesse ponto definido, o rascunho final, o próximo passo é você passar para o board, né? O board de proteção de dados da Europa. E uma vez que o board analisa aquele rascunho final, ele retorna com opiniões. Nesse caso, a BCR Lead, ela vai aceitar ou não essas opiniões, vai acontecer ali um procedimento que tem que definir o mais rápido possível, né? Você tendo essas opiniões aceitas, homologadas e anexadas ao BCR, você tem a aprovação do BCR final, tá? Então, por exemplo, eu já li a respeito que tem possibilidade de fazer 6 meses até 12 meses, e é muito, vamos dizer assim, acaba ficando um pouco variável esse tempo de processo para você conseguir emitir esse BCR, porque pode acontecer revisão, pode acontecer extensão de período de tempo, né? Eu acredito que hoje, com o mercado, hoje com conhecimento, já que os SAs europeus já têm, acaba diminuindo bastante, e até as empresas que vão estar prestando consultoria vão estar alimentando, vão ter tipo assim, um melhor controle nisso. Tá? Em relação ao custo de um BCR, depende de qual vai ser a BCR Lead, né? Por exemplo, o CNPD de Luxemburgo em torno de 1.500 euros para você enviar o documento, né? Nesse caso, o documento ele segue o WP 264, tem um formulário que vai seguir ele como padrão, provavelmente cada SA tem o seu padrão, vamos dizer assim, ajustado em cima do que foi publicado ali pelo WP. E o importante disso tudo acaba voltando para a minha primeira pergunta, né? A quantidade de documentos que tem que estar envolvida para você emitir um BCR são documentos que significam que você está interagindo com aquela organização. Então, a gente está falando, mais uma vez, políticas de privacidade, o que foi passado de informação, como é que está a auditoria da proteção de dados, como é que está o treinamento dos funcionários em cima de privacidade dessas organizações envolvidas, entendeu? Documentações dos países que estão envolvidos ali na área econômica europeia, no qual eles estão de acordo com a GDPR. Então, você tem vários desses documentos que você não tem uma aplicação, ou você não tem um suporte de uma ferramenta para conseguir te dar essa visibilidade. O mais importante, né, dar a flagzinha para você, se pode ou não seguir com aquele BCR. Você, como se fala, você vai ter dificuldade de gerenciar isso tudo, ainda mais porque o BCR ele vai estar acrescentando, né? Toda vez que você comprar, adquirir uma outra organização ou uma outra unidade de negócio entra no contrato, você vai ter essa necessidade de passar, encaminhar essas atualizações para o BCR Lead. E você vai ter que ter essas informações atualizadas. E uma vez que você tem o contrato aprovado, você vai ter que ter comprovação que essa informação foi encaminhada para os profissionais das entidades definidas. Então, você vai ter que ter ali o treinamento, entendeu? Ou a política que os funcionários assinaram, estão de acordo com o formato do BCR, além de você ter que manter isso tudo vivo, né, constantemente. Então, o documento que você vai ter ali, ele é fácil, né? Ele é um pedaço de papel, mas o motor por trás, para aquele pedaço de papel ficar válido, a Gabriela está sorrindo, né? Porque ela sabe que é super fácil. É uma outra história. Mas é basicamente isso. Eu não quero tomar muito tempo. A intenção, deixa eu até cancelar aqui a minha tela. A intenção é só para demonstrar para vocês que o processo é possível, tá? São várias empresas que têm, mas tem que ter sistemas e tem que ter pessoas como a Gabriela ali quebrando a cabeça para conseguir manter isso em estado de filme, né? Em estado de compliance vivo, entendeu? E torcer para você não ter nenhuma dor de cabeça no futuro. Eu acredito que é isso, Lorena. Acho que a intenção aqui é tentar resumir um pouco, não entrar em muitos detalhes, mas é basicamente isso, tá bom? Sim. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos vocês participantes e pedir desculpa mais uma vez pelo atraso e convidar meu sócio, o
Marcelo Crespo para iniciar o painel seguinte.